Existe um arco que apresenta algumas características estruturais de um arco longbow e também apresenta características estruturais de um arco recurvo. Hoje nós vamos falar sobre o arco híbrido tradicional. Eu sou José Pina e você está no canal de dicas de tiro com arco tradicional. Gostaria de apresentar a vocês o arco híbrido tradicional. Esse daqui é um RD Stick de 58 polegadas de tamanho. Ele também tem a versão de 62 polegadas. Aí é chamado de RD Stick Long, exatamente porque ele é um pouco maior do que o outro. O arco, quanto maior de comprimento, ele se torna mais confortável na puxada. O que é um híbrido tradicional? Ele não se encaixa nem como longbow e ele também não se encaixa nem como recurvo olímpico ou tradicional. Nosso caso aqui é tudo puxando para o tradicional. O arco híbrido tradicional, ele tem uma empunhadura um pouco mais anatômica de que um longbow. Então, quando você pega no rise aqui, onde tem um grip, você sente mais confortável a pegada. Apesar de que nós não devemos pegar daquele jeito tipo pistola, segurando o arco. Os 3 últimos dedos ele fica um pouco sem muita função, para não interferir em algum tipo de torque segurando o arco. O torque atrapalha a saída da flecha e também transfere para o arqueiro toda a vibração do arco, dando lesões na mão, no punho, cotovelo e até no ombro. Então nós não devemos apertar muito o arco e sim só apoiar. E os 2 dedos que apoiam o arco seria o polegar e o indicador. Desse jeito aqui você consegue dar um tiro sem interferir no voo da flecha e sem transmitir vibração para você. Essa vibração aqui é chamada de hand shock. A característica estrutural de um híbrido no riser, para o lado do recurvo, seria o conforto na pegada. As lâminas aparentemente parecem com um arco longbow. Notamos ela mais longa, mais estreita, porém ela não é tão fina como do recurvo, mas ela apresenta uma geometria que vem do deflex. Em alguns casos a gente consegue perceber que o rise já tem uma conformidade, uma anatomia, uma geometria deflexa. Então a lâmina acompanha, depois daqui da curva ela vai se tornando reflexa. O deflex é quando o arqueiro está segurando o seu arco na posição de tiro e a lâmina ela vem em direção a ele. Essa é a parte deflex. E a parte reflexa é quando a outra parte da lâmina vai em direção ao alvo, oposto ao arqueiro. Então nós temos o deflex e o reflex. Isso daqui dá um ganho de desempenho danado na velocidade da sua flecha. Por isso que ele não pode ser comparado com o longbow. O longbow ele não tem essa estrutura geométrica. Apesar de que os longbows mais modernos têm um pouquinho, mas é quase imperceptível. Você tem que olhar com muito carinho. Aqui no híbrido ele é bem forte. Tanto é que quando ele está desarmado, sem corda, você vê e você até se confunde se é um recurvo ou não. O recurvo ele tem uma característica que não só o deflexo e o reflexo, mas o tip, a ponta do arco, ela vai para frente em direção ao alvo. Vamos colocar aqui um arco recurvo na frente do nosso híbrido. Então nós notamos que um fica na parte do tip apontando um pouco para cima, um pouco inclinado. Já o recurvo, ele aponta diretamente para o alvo.
Agora, se eu colocar aqui um longbow do lado dos dois, vamos colocar aqui, pegar um longbow chamado Z-Bow. O Z-Bow é lá do Byron Ferguson. É um longbow grande, até passou aqui um pouco, ó. Ele é bem reto, então ele aponta bem para cima. Então aqui você tem três possibilidades: o longbow reto, o clássico, o híbrido e aqui o último, o recurvo tradicional. No arco híbrido tradicional, a puxada é suave e o tiro é confortável e estável, características do longbow. Nas características do recurvo tradicional, é um tiro mais rápido e preciso. Os arcos híbridos tradicionais e os longbows, quando armados, os dois, a corda não encosta na lâmina. Mas a gente percebe que a lâmina do longbow, ela faz uma curva. Já o híbrido tradicional, ela é reta. Essa retidão é que descaracteriza ele na categoria da IFA como longbow e sim como um recurvo tradicional. Uma outra característica que ele herdou do longbow é o jeito de armar. Você pode usar o método push-pull, preso lá no pé, puxando com a minha mão o riser e a outra empurrando a lâmina e encaixando o loop no tip, característica de encordoamento dos longbows. Quando eu falo num tiro com arco recurvo, eu falo de um tiro mais rápido, porque ela tem essa anatomia, essa geometria das lâminas. Então eu escolho um recurvo porque eu quero um desempenho melhor no meu tiro. Só que tem gente que adora um longbow, como eu. A geometria das lâminas são retas, pode ter uma pequena angulação, que é permitido. E quando armado, quando você puxa a corda, nós temos uma força contínua. Quando eu largo, a mesma coisa. Esse impulso que ele dá na flecha é de forma contínua. Se eu errar um pouquinho, ele até me ajuda, ele perdoa um pouquinho o meu erro. Agora, no recurvo, se eu errar um pouquinho, a aceleração é muito grande, eu vou ter um erro muito grande. Alguns longbows têm janela que você pode colocar a sua flecha. Outros, você coloca a flecha e fica em cima da mão. Você usa uma luva da mão do arco para proteger sua mão contra impacto, principalmente aquela parte anterior da sua pena, que pode lhe machucar aqui. Então, tem longbows que não tem janela, você atira diretamente a flecha na mão. E tem uns que tem janela, que não é uma janela igual ao de um recurvo. O recurvo chega a ser center shot, ou seja, a flecha, quando ela está no rest, ela fica no mesmo alinhamento do meio da lâmina com a corda e a flecha. Nesse caso, nós não temos aquele paradoxo do arqueiro, porque a flecha não precisa dar a volta pelo riser. Inclusive, o spine da flecha tem que ser igual àquele que é calculado, com a de madeira. No longbow que não tenha janela, você tem que usar um spine. O spine da flecha de madeira é calculado em libras. É diferente da flecha de carbono, que ele tem lá a numeração 600, 500. O da madeira é 45 libras, 40 libras, 35 libras. E às vezes até diz assim, de 35 a 40, ou de 40 a 45, aí dependendo do fabricante. Então você escolhe um spine de libras um pouco mais baixo, para ela ter uma flexibilidade maior para poder fazer essa volta e explicar o paradoxo do arqueiro. Quando eu puxo, a flecha tem uma angulação que não está mirando para o meu alvo, e quando eu largo, ela se corrige e ela acerta o meu alvo. Esse é o grande segredo e o mistério do paradoxo do arqueiro. Então, falando sobre longbow, eu quero ter um tiro mais suave, é mais clássico.
Inclusive, para você entrar na categoria longbow, na IFA, você tem que ter um arco regulamentado pelas regras e atirar também com flechas de madeira. Alô, meu jovem arqueiro, chegamos ao fim de mais um vídeo e esse falamos sobre o arco híbrido tradicional. Se você quer ter um arco híbrido tradicional é porque você quer alguma coisa parecida com o longbow, uma puxada suave, que perdoa um pouco a sua largada, e também do recurvo tradicional, que é um desempenho um pouco melhor da sua flecha. Sabendo que a categoria de longbow você não pode entrar, mas você entra também na categoria de recurvo tradicional. E você vai usar flecha de carbono, porque aí você fica bem enquadrado com um arco com uma característica de desempenho melhor, com flechas de característica de desempenho melhor também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que as informações possam ser muito úteis para você. Um abraço e até o próximo.